Seja bem-vindo em mais um tutorial aqui sobre o Blender. E aqui neste tutorial vamos falar novamente sobre curvas de Bezier e a aplicação dessas curvas para fazermos alguns objetos 3D aqui na nossa área principal. É correto afirmar que o próprio Blender nos tem a possibilidade de fornecer recursos e ferramentas para fazermos de modo prático a modelagem de objetos na área. Vamos atestar aqui que com uma curva de Bezier e um círculo de Bezier nós também podemos fazer esse processo de modelagem aqui de forma prática na nossa área de trabalho. Vamos lá. Vou inicialmente clicar com o botão direito sobre o cubo e vou teclar X ou Delete para apagá-lo aqui da minha área de trabalho. Vou mudar minha visão de olhar essa área aqui onde eu vou fazer a modelagem. Eu estou utilizando o modo de perspectiva para usar a visão de topo, clicando aqui em View, ou então a tecla 7 do meu teclado numérico, para ver o meu objeto sendo adicionado e acrescido por cima. Vou também mudar minha visão de perspectiva para a visão ortogonal. Eu posso usar a tecla 5 do teclado numérico, ou venho aqui, nessa opção View, vou visualizar aqui na parte inferior, clicar em View Perspective Ortho. Pronto. Já com a visão de topo e a visão de perspectiva, eu vou adicionar onde está o cursor dois objetos que já é conhecido aí de tutoriais anteriores, que é o Bezier Curve. Primeiro, vou clicar a tecla Shift A, vou procurar aqui, Curve, a curva, procuro Bezier, clico, e aqui eu criei, vou aproximar um pouquinho aqui com o botão do meio do mouse, que é a rodinha, e eu estou vendo aqui a minha linha, que é a minha curva de Bezier. Vou dar o zoom aqui para afastar, e vou no lugar onde está o cursor, adicionar o segundo objeto, Shift A, que também é uma curva, dessa vez um círculo. Pronto. Aproximando aqui com o scroll no mouse, que é a rodinha do meio, eu vou perceber que se eu clicar com o botão direito na curva, eu seleciono a curva, se eu clicar no círculo, eu seleciono o círculo. Nos tutoriais anteriores, nós vimos como fazer a modelagem dessa curva de Bezier utilizando o círculo como uma referência de diâmetro para fazer as tubulações ou ramificações que nós queremos. O que nós vamos fazer aqui agora vai ser o inverso. Eu vou selecionar dessa vez o círculo e com o círculo selecionado eu vou aqui na barra lateral buscar o ícone que representa o objeto Bezier, que são esses dois pontinhos com a curva aqui, que é a curva de Bezier. Clico no botão esquerdo e eu vou ver aqui embaixo as propriedades relativas a essa curva de Bezier em forma de círculo. Então aqui na aba Geometria, vocês podem procurar aí embaixo, eu vou na opção Bevel e justamente em Bevel Object eu vou linkar o círculo à minha curva de Bezier. Para eu linkar o círculo, em Bevel Object, eu clico com o botão esquerdo na caixinha onde tem aqui um ícone em forma de um cubo e vou ver que aqui tem um descritivo da Bezier Curve, que é aquela curva que eu não selecionei. Quando eu clicar com o botão esquerdo, repare que o meu círculo toma a forma de um prato, pois é a forma acrescentada da minha curva sobre o círculo onde eu apliquei o efeito. Até aí eu fiz o primeiro passo, ficou fácil para eu começar o meu processo de modelagem aqui na área espacial. Mas o que eu vou fazer agora é mudar minha visão de topo para ver esses objetos pela lateral. Se eu clicar a tecla Z e mudar o modo cheio para o modo raio-x, eu vier aqui na minha janelinha Outline aqui na parte inferior, clicar em Bezier Curve com o botão esquerdo, eu vou ter somente a minha cor. Vou apagar esse manipulador aqui, ocultar ele, para poder enxergar melhor. Então eu venho aqui embaixo, nesse ícone aqui, eu clico e eu tiro o manipulador para poder enxergar melhor. Vou aproximar. Então, vocês podem perceber que eu selecionei aqui na Outline apenas a minha Bezier Curve. E se eu quiser selecionar o círculo, eu venho, clico aqui na Outline, com o botão esquerdo, e Bezier Círculo. E aqui eu tenho o círculo selecionado. O que foi que eu fiz traduzindo? Eu selecionei o círculo, vim aqui na barra lateral
direita, na barra de propriedades, onde tem o objeto de data, que representa o círculo, na aba geometria, eu cliquei na opção Bevel Object, abri a caixinha e linkei o meu círculo ao outro Bezier Curve que estava aqui na minha área espacial. Quando eu fiz isso, o meu círculo passou a tomar forma baseada na curvatura da minha linha que eu tinha feito aqui anteriormente. O passo seguinte que nós vamos dar para poder fazermos o efeito de modelagem é eu modificar essa visualização de trabalho, em vez de visualizar o meu objeto, os dois objetos de cima para baixo. Eu venho aqui e vou mudar a visualização de frente. Então vou clicar aqui Front, ok? Vou ver o meu objeto e vou aqui na Outline buscar o Bezier Curve para enxergá-lo na minha área. Quando eu clico aqui, eu vou perceber, vou aproximar aqui, que tem uma linha aqui laranja que representa a minha Bezier Curve. Só que eu não vou poder enxergá-la porque ela está deitada, essa linha. Eu vou ver bem de cima para baixo. Na visão aqui de frente, eu tenho que fazer os recursos de rotação dessa linha para poder enxergá-la melhor. Então eu vou clicar aqui no ícone para poder novamente visualizar meus manipuladores. E a rotação que eu vou dar da minha linha, ela vai se basear nessa setinha que é o eixo X. Eu vou rotacioná-la pelo eixo X em 90 graus para ela ficar de frente para mim aqui, justamente para a área de trabalho. Então eu dou a tecla R de rotação, clico a tecla X e digito 90 graus. E aqui quando eu clicar com o botão direito, eu já posso ver, eu posso perceber a minha linha justamente sendo vista aqui de frente na minha área. Outro recurso que eu vou fazer é pegar o manipulador dessa linha, encostar o cursor na setinha vermelha, que é o eixo X, segurar com o botão esquerdo do mouse e empurrá-lo para que ele fique bem aqui, ó, pegando essa formulação aqui do círculo, que já está com o efeito das propriedades. Pronto. Até aqui tudo bem. Ficou fácil para mim. Eu vou entrar com a Bezier Curve selecionado no modo chamado Edit Mode, porque eu só vou poder manusear ele quando eu estou no modo de edição. Apesar de ser uma Bezier Curve, quando eu clicar aqui, ó, embaixo no Edit Mode, eu só vou poder fazer a movimentação dele aqui, a linha. Eu vou clicar aqui no olhinho do Bezier Círculo para tirá-lo, para você enxergar bem a linha. Então aqui eu chego no Bezier Círculo, no olhinho eu tiro o objeto de vista. Então, eu posso perceber que eu tenho aqui, ó, a minha linha com os dois pontos âncoras, né? E cada ponto âncora tem os dois pontinhos que são representados em suas guias. Para eu fazer a modelagem daquele efeito do círculo que eu criei aqui linkado a essa linha, eu posso clicar com o botão direito sobre qualquer um desses pontos aqui. Ó, eu seleciono esses pontos e vou fazendo os processos que nós conhecemos de rotação, de escala, de deslocamento, utilizando três teclas que você já conhece. S para fazer a escala do objeto, aumentar a dimensão ou diminuir, R para rotacionar, ou G que representa o deslocamento. Então, para melhorar mais ainda o meu processo, eu vou dar um zoom aqui de afastamento e vou novamente visualizar, clicando aqui no olhinho do meu círculo de Bezier para eu ver o meu objeto Bezier Círculo transformado já como nós fizemos anteriormente aí com o efeito de linkagem. Como eu estou utilizando a visão aramada, eu não vou percebê-lo perfeitamente o modo cheio dele. Então, clico na tecla Z e aqui eu tenho ele, ó, linkado com aquele efeito de modelagem. E aqui, clicando nesses pontinhos do meu Bezier Círculo, no modo de edição, eu posso simplesmente clicar nessas guias desse ponto, dar uma rotação com a tecla R e vou modificando a forma de enxergar, ó, aquele efeito que eu dei no meu círculo.
No ponto âncora principal aqui, eu clico com o botão direito. Lembra-se que eu posso fazer o extrude dos meus objetos Bezier aqui, clicando nos pontinhos deles. Como é que eu faço? Eu seguro a tecla Ctrl e clico com o botão esquerdo do mouse. Então, com a tecla Ctrl pressionado, clico com o botão esquerdo. Repare que eu criei já uma extensão ou extrude daquele ponto que representa a linha. Então, eu vou dando aqui, segurando Ctrl, clico Ctrl e vou dando formas. Novamente, clico Ctrl e clico o botão esquerdo. E aí vou criando formas, que nessas formas eu posso simplesmente aqui clicar nesses pontinhos. Com a tecla G de deslocamento, eu posso deslocar para criar uma infinidade de efeitos. Vou segurar o botão esquerdo do mouse aqui e dar um giro orbital para perceber que eu estou fazendo aqui um processo de modelagem de objetos, simplesmente com duas curvas. Então, se eu quiser aqui movimentar o objeto e clicar nas guias, eu posso dar um R de rotação. Repare que eu estou modificando. Se eu quiser clicar nesse pontinho, dar um S de escala, eu vou modificar e aí vou criando um efeito de objetos tridimensionais na minha área. E se eu quiser visualizar esse objeto, eu volto para o modo Edit Mode, seleciono ele. Como ele está um objeto muito grande, porque eu aproximei, vou dar um S para diminuí-lo aqui no meio, para eu poder enxergá-lo com a minha câmera no momento que eu fizer a renderização. Então, quando eu der o render aqui do meu objeto, o meu objeto que eu criei para modelagem está bem aqui no centro, conforme vocês podem perceber. Então é isso, pessoal. Através das duas curvas, eu tenho como fazer a modelagem de um objeto 3D de forma prática aqui na minha área principal. Então aproveitem. Vou fazer algumas experiências utilizando esses dois objetos primitivos, que são a curva de Bezier e o círculo de Bezier, e utilizando aqui essa dica de linkar um com o outro para fazer esses modelos. Vocês podem fazer garrafas, vasos, podem fazer colunas. Então, use a imaginação de vocês e apliquem essa dica aqui para fazer o efeito. Espero que possa ter sido aí de bom entendimento essa explicação e até o próximo tutorial.